minuto. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas e acesse o nosso blog, o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos convidados desta edição do programa Gente que Fala de hoje são os seguintes: o diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, o DSV, Celso Gonçalves Barbosa. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado. Também conosco o engenheiro José Elias Riz, diretor da Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, engenheiro Elias. Bom dia a todos, é muito prazer estar de volta aqui no programa. Faz algum tempo que eu não venho, mas é sempre um grande prazer. O prazer é todo nosso. Também conosco a advogada doutora Thaís Leonel, ela é especialista em Direito Ambiental. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. Uma boa tarde a todos e um bom programa para nós. O professor Alexander Turra, também conosco, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Alexander. Obrigado, boa tarde, Mauro, a todos os ouvintes, seus colegas aqui para essa discussão interessante que teremos. E antes do início da nossa conversa, um recado da Prefeitura de São Paulo para você. Vamos lá. Você está ouvindo Gente que Fala. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado, e você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Vamos então ao primeiro tema de hoje, dessa edição do programa Gente que Fala, que é o seguinte: a Ponte do Jaguaré, na zona oeste da capital, atingida por um incêndio na sexta-feira, continua interditada hoje para o trânsito de veículos. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o concreto e as ferragens passam por testes de resistência para avaliação dos danos causados pelo fogo na parte de baixo da ponte. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras é de receber os resultados dos testes ainda hoje, para que os engenheiros possam avaliar os danos causados pelo incêndio. Engenheiro Elias, quais são os danos que uma obra daquela pode receber diante de um incêndio daquela magnitude? Pois é, mais um problema para a cidade. A questão das pontes é uma questão muito sensível. Os governos anteriores não tomaram os devidos cuidados sobre a questão das pontes. Normalmente, manutenção, ninguém gosta de fazer manutenção. Nem em casa a gente faz manutenção, quanto mais um órgão público. Então, as nossas pontes, as nossas obras de arte, como a gente fala em engenharia, ficaram ao descaso por muitos e muitos anos. Além dos caminhões raspando nas nossas pontes, ainda tem os moradores de rua que moram embaixo dessas pontes. E, fatalmente, como já aconteceu diversas vezes, acontece foco de fogo e incêndios. Obviamente, qualquer foco de fogo vai virar um incêndio, porque é madeirite, é papelão, tudo embaixo dessas pontes, quando na realidade não devia ter nada. E isso afeta a estrutura, afeta o concreto, o pavimento em si, dependendo da magnitude. Então, a prefeitura realmente tem que tomar todos os cuidados, ter uma avaliação muito bem feita para poder liberar essa ponte. É claro que os técnicos, os engenheiros da prefeitura estão fazendo um trabalho lá para identificação dos danos
causados, mas de uma maneira geral, o que pode ocorrer numa situação como essa de um incêndio daquele tamanho? A ponte pode vir até ruir, em último caso. Agora, as pontes de São Paulo realmente elas estão numa situação muito crítica. A gente acompanha isso de perto. Todos os engenheiros sabem, a minha especialidade de engenheiro, eu sou engenheiro eletricista. Eu tenho muita vivência na área da engenharia, principalmente elétrica e civil, onde a APMEC atua mais, que é uma associação de construtores, de pequenas e médias empresas de construção civil. Então, visualmente, a gente sabe que as pontes estão muito ruins. Então, precisa de fazer esse levantamento adequado. E essa ponte, acho que era uma das pontes também que já estava no radar da prefeitura. Então, esse precisa ter muito cuidado para não acontecer um acidente grave. Doutora Thaís, nós estamos, nesse caso, diante de dois problemas. A questão técnica, as pontes não passam por manutenção, conforme destacou o engenheiro, e nesse caso, a interdição, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai precisar de uma obra ali demorada, o que vai trazer transtornos para a cidade, e do outro lado, o problema social, essas pessoas que ocupam os baixos de pontes e viadutos, pelo déficit habitacional que a gente verifica na cidade de São Paulo. Onde é que a prefeitura está errando? Primeiro, boa tarde de novo, Mauro, um prazer estar aqui, e você me deixa aqui numa saia justa, porque é uma pergunta muito difícil de responder. Onde nós estamos errando, não é só a prefeitura. Nós temos uma Constituição Federal hoje que determina o dever, né, é uma imposição legal, não só para o poder público, mas também para a coletividade, a defesa e a preservação das situações ambientais. Então, óbvio, se a prefeitura tem um dever legal, e tem o dever de fiscalizar, de promover a manutenção, de fazer a manutenção, mas também nós temos o dever de fiscalizar, de cobrar, e o problema dos moradores de rua é um problema que transcende até a questão legal, é uma questão de ordem social, e que precisa ser avaliada, talvez, numa outra ótica, numa outra perspectiva. Hoje nós temos, e me corrija, doutor, se se eu estiver falando alguma mentira, nós temos um mundo falando em meio ambiente, em sustentabilidade, buscando viabilizar a integridade da pessoa humana, né, e uma das questões é as infraestruturas resilientes, sustentáveis, a questão da observação das cidades, da estrutura das cidades, que estão lá nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós sequer sabemos o inteiro teor dos direitos e deveres que nos são assegurados por força da lei que nos organiza, que é a nossa Constituição Federal, quiçá das ODSs. Então, nós temos aqui uma missão muito grande, quando nós podemos, numa oportunidade como essa, debater um tema tão difícil, tão complexo, e que coloca em risco a própria operacionalização da cidade, né? Hoje a gente chegou pela manhã nos escritórios com algumas pessoas com muita dificuldade, o trânsito travado, então isso é um efeito talvez de tsunami, que obviamente impacta desde a questão social, com as pessoas que não têm acesso à moradia digna e ocupam ali uma área que não deveriam, a falta de fiscalização, talvez, ou de manutenção, de criação de um inventário por parte do poder público, e talvez a nossa também, de cobrar, de questionar esse órgão que tem o dever de manutenção, o dever de fiscalização, para que as coisas possam acontecer dentro de um sistema sustentável, que é o que a gente busca hoje nesse nosso mundo. Doutora Thaís, qual é a sensação, a senhora que é uma operadora do direito e destacou aqui a nossa necessidade de, enquanto cidadãos, né, de a gente fazer a nossa parte de cobrar o poder público, qual a sensação como operadora do direito quando observa que o poder público fala em defesa do meio ambiente, mas isso só fica no discurso e não vai para a prática? Então, a sensação é essa, eu trabalho com o meio ambiente faz 23 anos, desde que eu me formei, e a sensação é que nós temos andado com um pouco de passos tímidos, outros um pouco mais ousados, mas nós não temos uma situação mal no nosso país. O que nós temos é uma cultura que ainda carece do entendimento por parte do cidadão de que ele tem deveres, e esses deveres precisam ser cumpridos. E se não cumpridos, eles geram situações de risco a outras pessoas, ao meio ambiente, e essas situações de risco ou de efetivamente dano, elas têm consequências. Então, mais ou menos funciona assim, quando a gente fala de situações envolvendo o direito.
Eu imagino que nós temos uma lei bacana, nós temos uma legislação que é preventiva, nós discutimos as situações de forma preventiva, mas nós ainda temos falta talvez de vontade, nós temos ainda muita burocracia, nós temos ainda muita, com perdão da palavra, mas muito ego e pouca efetividade no que se faz, e são questões que não podem esperar, Mauro. Nós estamos falando aqui só da nossa vida, né? Uma ponte que coloca em risco a operacionalização de uma das maiores cidades do mundo, que abarca ali na sua parte baixa, pessoas que deveriam estar morando em residências e não ali ao léu, enfim, como fazer, usando o que nós temos como direito, para que isso seja efetivado. Então, eu sinto que nós temos uma situação, de certa forma, ainda um pouco lamentável, que é um país que tem 1/5 da população analfabeta, né, um PIB baixíssimo, um PIB que usa, né, um país que usa o seu investimento em infraestrutura com muita parcimônia, vou dizer, com muita mesmo. A gente perde para o Peru, por exemplo, a gente perde para outros países também em desenvolvimento, e isso, obviamente, eu acho que é muito mais sério do que a gente ter uma resposta concisa e falar qual é o seu sentimento. Meu sentimento é de esperança, obviamente, eu acho que nós não estamos aqui para nada, a gente acho que veio para esse mundo para devolver um pouquinho, né, daquilo que a gente talvez agasalhou, optou, escolheu como profissão. Nós temos uma obrigação para devolver isso para a sociedade, então eu sou esperançosa nisso, mas realmente muito triste quando eu penso que meu afilhado, por exemplo, ele pode ter um mundo muito pior se a gente não cobrar, se a gente não começar a viver essa Constituição que nos lidera, que nos dá os direitos, dá o que nós temos enquanto direito, mas também nos manda fazer e nos obriga a fazer alguns deveres, dentre os quais eu chamo a atenção de novo, o de defender e preservar o meio ambiente. Professor Turra, a sua avaliação sobre esse episódio do incêndio na Ponte do Jaguaré? Pois é, né? Assim, pensando de uma forma biológica, né? Eu sou biólogo de formação, trabalho no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo como pesquisador, professor. A gente vê essa questão de um outro ponto de vista, um ponto de vista mais sistêmico, né? E caracteriza a situação de uma forma complexa e acumulativa. Então, se você pensar nos problemas descritos anteriormente aqui, você entende que ali é uma situação bastante complexa e que acumula uma série de problemas de várias origens, né? Então, a gente tem um termo que a gente usa na academia, né, que se chama entropia, que é o nível de desorganização de um sistema. E quando você tem vários processos, vários atores sociais, né, vários interesses, essa entropia acaba aumentando. E esse fenômeno, né, essa situação que ocorreu ontem, né, no final de semana, a gente tem aí um exemplo disso, né? Vulgarmente falando, a gente fala que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? E é um pouco isso, né? A gente tem aí várias pessoas, várias agendas se sobrepondo ou com lacunas e acaba tendo situações desse tipo, né? Considerando a minha área de atuação, que é o mar, basicamente, a situação não é diferente. A gente tem aí a situação dos oceanos sendo degradada de uma forma muito grande. E isso resvala ou rebate na situação dos rios. E essa situação ocorreu do lado de um rio, né, na capital do estado, né? Então, assim, essas conexões são importantes da gente entender, e à medida que o oceano é impactado, ele vai impactar uma série de questões que vão fazer com que a agricultura não produza tanto quanto possa produzir, porque a agricultura depende dos oceanos, né? E isso gera, por exemplo, um rebatimento na fome, né? Ou na disponibilidade de alimento para as pessoas que estão morando embaixo da ponte, porque também estão numa situação de vulnerabilidade. Enfim, é uma questão muito complexa, mas a gente sai dela com sensibilidade, com empenho e com uma visão de futuro sustentável e sustentada. Ali acabou reunindo tudo, né? Você tem um problema ambiental do rio também, né? Um rio poluído, você tem um problema social daquelas pessoas que estão sem moradia debaixo daquela ponte, e um problema técnico para a cidade que acabou acontecendo. A cidade de São Paulo já conta com 7 postos que realizam o serviço de parcelamento de multas de trânsito em até 12 vezes no cartão de crédito. A medida implementada em dezembro pelo Departamento de Operação do Sistema Viário, o DSV, visa facilitar a vida dos munícipes e a regularização de seus veículos. Atualmente, existem 9.800.000 multas de trânsito em aberto e os proprietários de veículos devem ao município aproximadamente 4 bilhões e 900 milhões de reais.
Celso, como é que funciona essa questão do parcelamento das multas? Como é que é este programa? Primeiramente, quero agradecer, né, a presença aqui e quero agradecer também a oportunidade da Prefeitura poder divulgar esse serviço, que é um serviço relativamente novo. Ele foi colocado e implantado agora em dezembro de 2018, objetivando facilitar e dar uma alternativa a mais para que os munícipes possam regularizar os seus débitos e regularizar os seus veículos, né? Até porque agora, a nova realidade, tem muita gente trabalhando com o carro. Então, a Prefeitura implantou esse serviço. É um serviço que, como foi dito, está sendo oferecido em 7 postos de atendimento, e a Prefeitura tem o objetivo de ampliar esses postos de atendimento com o passar do tempo. E isso facilita, porque o munícipe que trabalha com o carro pode hoje parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. A taxa de juros, ela é muito menor do que a taxa comum utilizada no mercado. Então, a taxa média do cartão de crédito varia entre até mais de 10% ao mês, sendo que para o pagamento da multa, a taxa varia de 2,5% a 3%. Então, basta que o munícipe compareça a um dos postos, levando o número do Renavan, o cartão de crédito e um documento de identificação, de titularidade do cartão. Você destacou que esse programa começou em dezembro, então tem 6 meses. Que balanço que já dá para ser feito em termos de adesão a isso? Então, já foram realizadas quase 7 mil adesões, desde que o programa teve início, e a gente tem procurado, né, divulgar, porque a gente acredita que hoje é mais questão mesmo de divulgação, porque são 7 postos que nós temos agora, e ainda é um serviço relativamente novo, né? Então nós estamos, por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, para poder divulgar isso aos ouvintes da rádio, para que, caso tenham essa necessidade, que possam comparecer a um desses 7 postos para realizar o parcelamento. E onde ficam esses 7 postos? Fica no Detran Aricanduva, no Detran da Armênia, no Guarapiranga, na Regional de Aricanduva, Regional Santana Tucuruvi, Departamento de Transportes Públicos, o DTP, e o outro posto na Regional de Mboimirim. Então, existe a intenção da Prefeitura em ampliar esse número de postos, e qual é a perspectiva em relação, por exemplo, ao uso da tecnologia, fazer isso pela internet? Existe um planejamento para isso também? Existe um planejamento. Existe um planejamento que, num curto espaço de tempo, a gente possa colocar esse serviço também na internet, para que o munícipe possa, da sua própria casa, realizar a regularização do seu veículo. E quando a gente fala que a gente vê 9.800.000 multas, isso inclui tudo, multas aplicadas pela CET, multas aplicadas pelo DSV, porque são situações diferentes também, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a diferença, né? Quem aplica o quê? Na verdade, a CET é uma prestadora de serviço do DSV, então realmente é a mesma multa, né? E esses que o DSV tem uma parceria também com a Polícia Militar. Sim. Sim. Então, policiais militares fazendo a fiscalização e a autuação. GCM, Polícia Militar, CT. Temos alguns convênios, né? Mas esses 9 milhões abrange todos os agentes autuadores. Essa perspectiva ainda muito inicial, essa questão de usar a internet para facilitar mesmo, em vez da ida aos postos? Então, está bem a previsão. Está avançado. Eu não posso adiantar assim, a data, mas é no curto prazo. A gente tem, porque a gente é a modernidade, né? É a modernidade, é o próximo passo desse serviço, para que o munícipe da casa dele possa realizar o parcelamento. Engenheiro Rios, como é que você avalia essa medida? Eu avalio como excelente. O DSV está de parabéns, porque a parte, por exemplo, de multas, quando você vai fazer uma defesa de multa ou vai verificar sua multa no site, é uma maravilha. Para pôr o condutor,
quando você não está dirigindo seu carro, você tem que transferir o condutor, o site é hiper fácil. Eu só tenho uma sugestão, vocês deviam pôr em PDF. Neste caso é só para o DSV, em né? JPEG, como está lá. Mas essa parte já está muito boa, eles dão retorno, é rápido, então é excelente essa parte de internet. Agora, essa parte aqui, por exemplo, eu não sabia do cartão de crédito. É um avanço, eles têm que divulgar. Falta divulgação da DSV e da própria prefeitura, né? E como você disse, ninguém sabe que o CT é um prestador de serviço da DSV. O CT é uma companhia, né, mista, né? Que presta serviço para a DSV. Uma coisa interessante. E também tem o Detran, né? O Detran, eu acho que não pega a Prefeitura de São Paulo. E, se eu não me engano, o recurso de multas pela internet é só para multas aplicadas pelo DSV, não? Então, deixa eu só até fazer aqui separar o assunto, né? Existe o nosso portal que chama-se DSV Digital, né? Tá aproveitando aqui também para divulgar, já excelente, que o colega excelente. citou aqui, né? Onde é possível que o munícipe possa fazer a indicação de condutor, e também ele pode fazer a defesa de autuação. Então essa é uma situação, uma nova realidade também, um processo que levava quase 2 meses para ser analisado quando era no papel, devido ao volume, isso no passado. Hoje você consegue em 10, 20 dias, você já tem um retorno, no caso de indicação de condutor. Em dezembro de 2018, a gente também, nesse portal DSV Digital, a gente incluiu o serviço de indicação de condutor para pessoas jurídicas também. Então já facilitou, e o número de adesões assim foi brutal. Assim, a gente teve 330 mil cadastros no serviço DSV Digital. Então isso é muito significativo, que a pessoa da casa dela também consegue hoje indicar o condutor através da internet do nosso portal, DSV Digital. E também a defesa de autuação. No caso do parcelamento de multas, aí eu já entro, quando for colocado na internet, não será no portal DSV Digital. Aí será no portal da própria operadora do cartão de crédito, que vai criar um site específico, que será divulgado, né, quando isso acontecer, pela prefeitura, para que o munícipe entre nesse portal. Então existe essa separação. Mas é importante divulgar isso para o munícipe também. Por isso a gente aproveita os vários canais aí que nos são abertos, né, para que possamos sempre estar divulgando esse serviço, porque muitos munícipes ainda não sabem, né? Então ele acaba ficando com a dívida, às vezes ele não pode pagar à vista, ele segura o boleto e espera um momento, às vezes um final de ano, dezembro, um 13º, alguma renda extra para que consiga pagar, sendo que através de um cartão ele já consegue pagar e já pode, às vezes, até trabalhar com o veículo, né, que é a nova realidade aí que a gente vem assistindo na cidade de São Paulo. O que acontece, que eu vejo, que muitas vezes a gente esquece de pagar, porque vem um boleto, que o boleto você paga, acho que num banco agora, né, direto. Banco não, você tem que entrar na sua conta e entrar, acho que na parte do DSV ou coisa parecida. É um informe apenas. É um informe. E você paga. Eu mesmo estou com um na minha pasta, preocupado que eu vou esquecer de pagar, porque o último que eu tive eu esqueci de pagar. E as multas não são minhas, né? É da família, normalmente. É que muita gente deixa, muitos deixam para o licenciamento no final do ano. Eu acabo fazendo isso, porque eu acabo de esquecendo, no final do ano eu pago todas as multas com licenciamento. Isso é efetivo. Agora, uma coisa que eu queria até que você esclarecesse, se você puder, quando eu licencio o carro, eu já não pego todas as multas, não cessa as multas? Para licenciar, uma condição é que você pague todas as multas vencidas. As vencidas. Ótimo. Exatamente. Porém, sem desconto, que já sem desconto, exatamente. E esse serviço do parcelamento ele é interessante porque o dinheiro entra à vista na conta nos cofres públicos, né? E ele não tem custo zero, quer dizer, ele é custo zero para a prefeitura. São as empresas Mastercard, Visa e Elo, essas 3 bandeiras que operam. Então, a custo zero para a prefeitura. É interessante ver essa vinculação, né, que mencionada com licenciamento. Isso significa que se tem multas aí a serem pagas, essas multas devem ter alguns anos, muitas vezes, né? E aí isso impacta diretamente no licenciamento. Então, tem provavelmente muitos motoristas dirigindo com carros que não estão licenciados, que é um problema, né? Além disso, a questão dessa receita de quase 5 bilhões, se eu não me engano, isso aqui é mais do que o orçamento de Porto Alegre.
É um dinheiro muito grande. E reverter esse dinheiro para o próprio, né, setor é algo muito importante, né, para dinâmica do trânsito na cidade, a proteção, a orientação do condutor, a educação do condutor. Essa prática existe? Como que é feito isso? Esse dinheiro vem carimbado, ele é usado para... Sim, ele tem ele vem para, tem um fundo, né, fundo de multas, e ele é carimbado, ele tem destinação própria. Uhum. Tem destinação própria. Agora, assim, o objetivo nosso da prefeitura não é a arrecadação, a gente quer realmente facilitar a vida do munícipe, até porque a gente sabe que desses 4,9 bilhões aí de multas, são multas até muito antigas mesmo, não significa que são do exercício anterior, na verdade isso vem acumulado durante os anos, e a gente sabe que muitos veículos até, o valor das multas que ele tem já ultrapassou o próprio valor deles de mercado. Então esse a gente entende que deve ser mais difícil que o proprietário pague. Mas, de qualquer forma, o serviço ele facilita hoje para o cidadão que trabalha, né? Hoje tem essa nova realidade, né? Do cidadão que trabalha, muita gente está trabalhando, até por conta dessas questões sociais que a gente comentou aqui, esses serviços de transporte, né, de coletivo e através de veículos, ele tem uma explosão, né, na cidade de São Paulo, que muita gente está fazendo isso. Doutora Thaís, sua avaliação sobre esse programa de parcelamento, do ponto de vista do direito mesmo, né? As pessoas têm os seus deveres, né, de pagamento de multas quando são autuadas legalmente, mas também tem o direito de parcelar para poder cumprir com esse dever, com essa obrigação de pagar. Sim, o programa é fantástico. Acho que abre aí a possibilidade de uma forma planejada de, pelo menos, mitigar esse valor que a gente tem de déficit e trazer aí uma compensação de ordem a quitar o problema, né, de forma jurídica, de quitar o que se deve, e a arrecadação, como se diz, não é o objetivo, mas ela é muito importante. A multa, ela tem um significado, a multa que vem com valor, né? E esse significado também é a reversão do valor, quando feito pelo poder público, para o aprimoramento, como sugeriu e disse aqui o professor Turra, nas próprias situações envolvendo a questão específica. Então, no caso aqui, nós estamos falando das multas de trânsito. É importante esse parcelamento. Eu não sei como ficou a situação, qual é a parcela, se ele descumprir, que gera responsabilidade ou a possibilidade do próprio poder público executá-lo, né, entrar com ação, executar essa multa, mas obviamente é um programa muito interessante no sentido de permitir que a gente tenha equitativamente uma forma de quitar o que se deve, quem tem um pouco mais de dificuldade, e cria uma outra situação jurídica, né? Caso não haja o cumprimento, nós também aí temos a abertura de uma outra situação, abrindo possibilidade do próprio poder público questionar o valor. Só para concluir, interessante, isso é o mais interessante, o parcelamento de multas através do cartão de crédito e o débito também, que ele pode pagar à vista no débito, ele tira o risco da prefeitura, porque o pagamento é à vista. Então, o problema, essa dívida é o cartão de crédito que cobra dele, não é mais a prefeitura. A partir do momento que ele passou o cartão de crédito, o dinheiro entra automaticamente na conta da prefeitura. Isso é confundido com os antigos parcelamentos que a prefeitura fazia, onde, às vezes, gerava isso. O cidadão pagava 1, 2 parcelas, ele abandonava, né, Celso? Abandonava o parcelamento e regularizava o carro. Eu nem conhecia o programa e estou achando interessantíssimo. A operadora do cartão paga a prefeitura à vista e o se responsabiliza pelo risco econômico. É um valor no cartão de crédito a ser pago como qualquer compra. Não pagou, a dívida fica com o cartão de crédito. E para a prefeitura é à vista. Agora, o Celso, com essas 7 mil adesões, enfim, com o valor que tem entrado para os cofres da prefeitura com relação a esse dinheiro todo aí, esse montante parado, o que é possível fazer em termos de melhoria? Porque o dinheiro das multas tem que ser investido no próprio sistema de trânsito. O que já pôde ser feito com esse dinheiro? Você tem essa informação? Eu não, assim, desse específico não, né? Mas o fundo de multas, ele tem uma regulamentação própria, que com destino, como foi dito até pelo professor aqui, reeducação de trânsito,
alguns projetos nesse sentido. Mas isso a CET vem fazendo, a gente constantemente tem que fazer isso, porque para poder tentar melhorar aí a educação no trânsito e o trânsito de uma forma geral. Você está na Rádio Trianon AM 740, este é o programa Gente que Fala. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre a Semana do Mar, que teve um debate sobre sustentabilidade dos oceanos. 12h32. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. 12h33, aqui na Rádio Trianon AM 740, de volta com o programa Gente que Fala, e vamos falar agora sobre um assunto grave, delicado e bastante discutido no momento. É o feminicídio. Diariamente, várias mulheres no mundo inteiro sofrem violências físicas e abusos morais por parte dos seus companheiros. Elas são espancadas, estupradas, mutiladas, humilhadas e até mortas por esses homens. Um crime covarde e hediondo que precisa ser duramente combatido. Por isso, o governo do estado de São Paulo está sempre em busca dos meios mais eficientes que existem para que essas mulheres possam se defender, como a criação das 10 delegacias da mulher 24 horas na capital e no interior e o aplicativo SOS Mulher, que permite chamar a polícia em casos de emergência com um único toque. Portanto, se você é vítima ou conhece alguém que sofre esse tipo de violência, não se cale. Denuncie imediatamente antes que seja tarde demais. Feminicídio. Repudie, denuncie. O Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo realizou no início deste mês a Semana do Mar, evento com atividades variadas com o objetivo de sensibilizar o público em relação à sustentabilidade dos oceanos e promover a cultura e mentalidade marítima. O evento foi conduzido pelo jornalista, o colega Paulo Marcum, e também teve a participação de Amir Klink e do casal Vilfredo e Heloísa Schurman, além de show de Adriana Calcanhoto. Professor Turra, o que a sociedade precisa saber sobre esse tema? A Semana do Mar é um assunto bastante conhecido? Acredito que não, né? Na verdade, essa semana veio comemorar o Dia dos Oceanos, Dia Mundial dos Oceanos, que ocorre no dia 8 de junho. Ela começou no dia 5 de junho, foi até o dia 9, então incluiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. Então, a ideia desse evento foi congregar as duas frentes, tanto do meio ambiente quanto dos oceanos, que elas são muito semelhantes, e trazer um esforço de divulgação desse tema para a sociedade. Por isso que esse evento foi organizado pela Scientific American do Brasil, que é uma revista de divulgação científica, junto com o Instituto Oceanográfico, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, que eu coordeno. Então, a ideia desse evento é popularizar ao máximo quanto recebendo benefícios ou agressões da própria agressão que ela causa nos oceanos. E aí a gente pode falar de várias questões, né? O evento contou com mesas, com uma série de atividades, oficinas, teve espaço para ONGs divulgarem suas atividades. A gente discutiu muito a questão da comunicação, tivemos uma mesa sobre comunicação e uma mesa sobre documentarismo, e nesse evento de abertura, que você citou, com a participação do Paulo Marcum, do Amir Klink, do Vilfredo e da Heloísa, junto com o show que fez com que a gente buscasse energias para levar essa discussão para o público. Então, os oceanos, a grande mensagem é: os oceanos são importantes, os oceanos estão sendo ameaçados. E essa ameaça nós mesmos. Doutora Thaís, como anda a conscientização do brasileiro em relação a essa problemática dos oceanos, enfim, garantir a sustentabilidade? Eu vou bater na mesma tecla. Primeiro, cumprimentar, professor, porque esse tipo de iniciativa é uma iniciativa que nós somos carentes, nós precisamos saber o que se faz, por que se comemora, e se nós não cumprirmos a regra, o que é que nós vamos colher com isso? E a gente já sabe o que nós vamos colher, né? Na verdade, nós não vamos colher
ou vamos colher danos, né? Você disse uma palavra, eu me esqueci, a nós mesmos. O malefício vai voltar em última instância para nós, né? Também vou bater aqui na tecla da questão das ODS. Hoje o mundo discute o meio ambiente, né? Nós temos uma agenda aí, que é a Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, e essa agenda estabeleceu em 2015 17 objetivos com 169 metas para que a gente busque, para que a gente viabilize até 2030 um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais sustentável, um mundo mais viável, para que a gente possa desenvolver a nossa vida com dignidade. Então eu acho que faz até sentido, se o professor Turra puder falar um pouquinho sobre uma ODS específica, que é a ODS de proteção aos mares. Então, não somos nós que estamos ou pecando, né, ou nos avançando, ou criando legislação boa. O mundo precisa saber da necessidade de proteção dos oceanos, do que eles nos traz, do que ele nos possibilita, como ele influencia na própria ordem econômica do mundo. Enfim, acho que vale a pena, professor, você comentar um pouquinho. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são mágicos, porque eles integram muitas questões sensíveis e essenciais para a sociedade. E os oceanos passaram a ganhar essa dimensão nos últimos 30, 40 anos. A importância dele vem aumentando nos fóruns internacionais, nas discussões internacionais, inclusive no próprio Brasil, de forma que hoje ele tem um objetivo específico. No número 14, são 17. E dentro desse objetivo 14, tem aí a preocupação com a poluição dos oceanos, seja poluição por esgoto, seja poluição por lixo. Detritos, ilhas de lixo. Exatamente. E isso volta ao assunto que a gente estava falando dos rios, da poluição dos rios, da ocupação irregular, da falta de dignidade de vida das pessoas, que também vai resvalar no assunto que a gente vai falar logo aqui. E também a questão da sobrepesca, da pesca excessiva, da falta de áreas marinhas protegidas, que são tão importantes para a gente conseguir repor e dar condição, né, repor essa biodiversidade que é explorada e dar condição para que essa biodiversidade aguente os outros impactos cumulativos que afetam essa biodiversidade, como as próprias mudanças climáticas. Então é fundamental que a gente e a sociedade entenda a importância desses oceanos e passe a agir. Né, agir nas suas pequenas atitudes, né, e entenda de forma sistêmica de que forma ela pode, então, movimentar a sociedade, os seus deputados, né, os seus senadores, para que a gente possa criar um caminho. Hoje, por exemplo, a gente está no final da tramitação de uma lei específica para os oceanos. É o projeto de lei 6969, chamado Lei do Mar, que visa criar o bioma marinho no Brasil. Ou seja, a gente tem o nosso mar. Aliás, tem um dado muito importante. Hoje, o Brasil sempre teve 8,5 milhões de quilômetros quadrados em terra. Hoje o Brasil tem jurisdição sobre 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados em mar, que dá para o Brasil em torno de 19% do seu PIB. Então é uma dimensão gigantesca. Muito grande, e nós não falamos sobre isso, né? Geralmente, professor, a gente acaba comentando as questões que envolvem o meio ambiente com outro viés. Um viés mais, talvez até menos informativo e mais apaixonado, mais ideológico, mas sem olhar essa parte, né? Quanto é que esse território impacta na ordem econômica, que no final das contas vai ser revertida para a própria condição humana de ter uma educação melhor, estradas melhores, uma educação melhor. Nós não temos hoje uma educação hábil para talvez integralizar, mas eu sou esperançosa, professor, eu também sou da academia e eu acho que é um dever nosso, nós divulgarmos as ODS, né, o professor falou já algumas vezes a palavra sistema, nós temos um pouco de dificuldade de olhar, de nos olhar enquanto sistema, nós não somos únicos, né, como Nietzsche dizia, nós somos uma geração das pessoas que não aceitam fazer parte do sistema. A gente acha que o sol brilha só para a gente, que a chuva cai só para a gente, e não é. Então, se eu não preservar, por exemplo, determinadas situações que são de cumuladas, né, de poluição cumulativa, eu acabo, em última análise, criando uma condição desfavorável para uma biota específica, para uma, sei lá, ictofauna específica, que é marítima, e que acaba reverberando, em última instância, para nós, que colhemos o resultado de tudo isso. Professor Turra, como é que a comunidade internacional observa as ações do Brasil em relação à proteção do Oceano Atlântico, especificamente, né, que é o oceano que nos banha, e qual é o país que mais tem interesse em cooperação científica, em pesquisas?
Bem, como eu disse, a agenda dos oceanos ela aumentou internacionalmente e no Brasil, né? Embora a agenda ambiental hoje no Brasil esteja sendo questionada pelo próprio governo federal e trazendo várias ações que levam a gente a entender que tem uma possibilidade de um retrocesso ambiental, eu também sou esperançoso e creio que a gente tem uma certa resiliência, né, sistêmica novamente, com os atores sociais, com o Congresso, com vários outros atores que vão fazer com que a gente consiga superar essas dificuldades. O Brasil ele é visto como um polo de biodiversidade, um polo de riqueza, um polo de, muitas vezes, da conjunção de tudo isso, que se resume muitas vezes na própria alegria que a gente vive, né, nesse país. E isso é visto de uma forma muito interessante por alguns países que veem oportunidades de investimento aqui, né? A Noruega, por exemplo, ela tem perspectivas de investimento, ela tem uma política oceânica, né, estratégica, e o Brasil é um parceiro extremamente importante. A Noruega ela vem trabalhando com várias agendas, a agenda do lixo no mar é uma importantíssima, que ela vem fomentando em termos mundiais, mas especialmente em relação ao Brasil, há um interesse muito grande na indústria de óleo e gás, na navegação e na aquicultura, que é a produção de organismos no mar, né, como em cativeiro, né, em tanques-rede, em cordas de cultivo. Então a Noruega tem perspectiva de investimento, só no caso do óleo e gás, essa empresa que foi rebatizada recentemente, que chamava Statoil e agora se chama Equinor, ela tem uma notícia que ela prevê um investimento de 15 bilhões de dólares no Brasil até 2030. Ou seja, se esse investimento vier de uma forma organizada, adequada, planejada, ambientalmente correta, que é muitas vezes o que a gente sente dessas discussões, é que o biólogo e o engenheiro muitas vezes não se falam. Na verdade, né, há um conflito entre o crescimento, a estruturação de, né, produção de investimentos, né, a criação de obras, com a questão ambiental. Na verdade, não. Na verdade, a gente está do mesmo lado, né? Não, é um sistema só, né? É uma coisa só. Esse assunto é muito caro para mim também, porque eu sou nascido, criado e ainda estou no maior porto da América Latina, que é Santos, né? Então, esse assunto de mar, porto, balneabilidade, sujeira na praia, plástico no oceano. Eu, de vez em quando, ando de barco ali por volta da Barra de Santos, né? Então, é uma coisa muito triste e muito séria. Óleo e mar, eu acompanhei durante algum tempo essa parte do óleo e mar, da parte Santos está bem no centro, né, da nova esperança brasileira do óleo, né, em mar profundo. Então, a grande preocupação era que Santos, por exemplo, não virasse uma bagunça enorme pela exploração do óleo e gás, como virou Macaé na época, né? Então, era uma preocupação enorme. Depois houve todo o problema econômico do país e a coisa mudou um pouco de rumo. Mas a Noruega realmente tem muito interesse, porque ela é um país que investe, ela sabe dos problemas, ela é geradora desses problemas, que ela sempre explorou petróleo em águas, né? E ela tem interesse em águas profundas também, e a sobrevivência deles, né? Também. Então é muito importante isso, e eu acho que eles vão ajudar, como ajudam em outros programas, né? Como na Amazônia, eles ajudam muito o Brasil. Uma reportagem que está hoje no Jornal Estado de São Paulo mostra que novas invasões criminosas atingem desde o ano passado ao menos 24 áreas protegidas em São Paulo. A maior parte está nos mananciais das represas Guarapiranga e Billings e ameaçam o abastecimento de 5 milhões de paulistanos. Além disso, há forte suspeita de que parte dessas invasões seja coordenada pelo crime organizado com a venda de terrenos por até R$100 mil. Com essa reportagem assinada no Estadão pelo jornalista Túlio Cruz. E, doutora Thaís, tem um pedido de criação de CPI na Câmara Municipal de São Paulo para tratar dessa questão, e existem duas leis estaduais importantes, aprovadas na Assembleia, a lei específica da Billings e também do Guarapiranga, que até aqui não se mostraram eficientes para combater esse tipo de problema, que é a ocupação irregular lá, né? Mauro, a lei ela só tem eficiência se a gente tirar ela da esfera deôntica e passar ela para a esfera do ser, do mundo concreto. E para passar no mundo, por isso que a lei sempre vem com aquela questão que a gente chama, né, a admoestação, colocar o medo
da consequência do ato que eu não posso cumprir, que eu não posso praticar. A lei não é ruim, ela é boa. Ela não é efetiva por falta de controle, por falta de planejamento. Como em muitas situações no Eu acho Brasil. que como em todas, acho que a maioria, né, Mauro? E, mais uma vez, a gente volta a falar de ODS, a gente volta a falar em organização, planejamento, em método, em sistema. Uma cidade, ela, óbvio, precisa ser planejada. E para que ela seja planejada, ela vai contar não só com o poder público, mas também com a coletividade. Hoje nós temos uma democracia participativa que não é efetivada, né? Quantas pessoas a gente conhece que sai de casa para ouvir ou para participar de uma audiência pública de um plano diretor da cidade? Pouquíssimas. As que vão, nós sabemos que 80% às vezes, né, vai para fazer bagunça, ou porque está atendendo uma situação específica de uma pessoa, enfim. Não é, na verdade, o que nós precisamos para crescer enquanto sociedade. O que nós precisamos é nos educar, saber o que é direito e o que é dever, entender que se a gente descumprir esse dever, nós temos aí situações, consequências que são jurídicas e em relação ao meio ambiente, que perpassam a situação jurídica, né? Elas acabam trazendo um dano para as futuras gerações, nós não sabemos valorar. Lembrando, aqui eu tinha feito uma anotação, para lembrar o que é o manancial e por que essas áreas que são sensíveis e delicadas, elas são mais ocupáveis de forma irregular. E daí, de novo, voltamos na ODS, né? Os mananciais são áreas sensíveis porque elas se encontram ali com muitas nascentes, né? Onde a gente nasce, de onde provém a água, que muitas vezes vai abastecer grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Por que as pessoas com baixa renda acabam ocupando essas áreas de manancial? Porque elas não têm acesso à água potável. Então, nós temos 1/3 da população do Brasil sem acesso a saneamento básico. Significa dizer que 1/3 do nosso país não tem água potável para beber e tampouco o sistema de tratamento de esgoto. Então, é muito melhor se eu não tenho moradia, que já era uma situação de ser cobrada. O artigo 6º da Constituição diz que moradia é um piso vital mínimo, um direito social. Eu não tenho a moradia, eu não tenho a água tratada, nós temos pouco investimento também na infraestrutura de saneamento. Então, essas pessoas se ocupam. E, obviamente, como tudo se organiza para o bem e para o mal, nós temos o crime organizado, que se organiza para vender terrenos, e aqui até com valor específico, né, Mauro? Já indicando qual é, mais ou menos, imobiliária, a especulação imobiliária. Valores maiores ainda. Exato. Em São Paulo é questão de crime mesmo. Isso aqui em São Paulo é crime. Bom, o uso de manancial já é um absurdo. O governo do estado devia tirar todas as propriedades irregulares, seja rico ou pobre, de área de manancial. Então, mais uma vez, aquela junção de problemas. É um problema social, déficit de moradia, é um problema ambiental, mas porque as águas são manancial. poluídas ali, um problema policial, que aí é o crime organizado tomando conta, vendendo lotes. E um problema de Estado. No estado de São Paulo, nós temos até uma boa condição de sanitária de esgoto e abastecimento de água. Não justificaria isso. Existe falta de moradia? Existe falta de moradia. Mas não é tão crucial ao ponto de acontecer isso. Então, o que existe mesmo é um crime organizado, são pessoas que, até na boa-fé dessas pessoas que não têm condições de moradia, vendem por um preço barato e depois eles somem. Eles fazem essa tipo grilhagem e somem. E deixam o povo lá. Aí a prefeitura vai lá, tem que tirar. Aí causa aquele transtorno social, tem que tirar a pessoa e pegar a terra de volta, mas não devia nem chegar perto de manancial. A prevenção. O Estado tem que fazer isso, tem que ter uma prevenção quando não deixar chegar perto. E mais que isso, doutor, mais que o Estado fazer a prevenção, quando ele determina, por meio de um princípio que é o da prevenção, que norteia os debates jurídicos aqui no Brasil, das questões ligadas ao meio ambiente, quando uma iniciativa privada, um empresário, ele vai empreender, quando ele vai licenciar a atividade, ele tem que passar por um procedimento licenciatório. Sem dúvida. Então, é um programa, é um planejamento de como o Estado, junto com ele, vão avaliar a forma de usar este meio ambiente, óbvio, respeitando, não tem que ocupar manancial. Agora, manancial, não. Área irregular, o que a iniciativa privada vem fazendo para contribuir com a questão, e aqui eu não posso falar no crime organizado, mas na questão do combate às invasões.
também levado este tema para os seus estudos. Então, eu preciso avaliar aqui, como é que é de preventivamente que eu posso, dentro da área indireta que eu vou ocupar a minha atividade, coordenar? Porque às vezes a empresa ela é implementada, começa a operar, e ela abre a possibilidade de acesso de outras pessoas que vêm e ocupam de forma irregular. E que é uma dinâmica muito rápida, né? Assim, do dia para a noite a gente vê proliferar. Doutora Thaís, você acha que tem volta? O Estado, quando perde a mão, o Estado, quando eu digo Estado amplo, né, perde a mão e não consegue prevenir, acontece uma ocupação daquelas, naquele tamanho, dá para ter volta, dá para tirar todo mundo dali e recuperar como era antes? Muito difícil, né? eu imagino que é que a resposta seja não, né? Eu não posso te falar sim ou não, porque tudo é muito específico. Difícil, né? Mas muito difícil. Muita Agora, gente morando ali. Se tem como reverter a situação, tem como reverter, claro que tem. Se não retirando, compensando, mitigando, avaliando uma possibilidade de garantir. Um trabalho muito importante, retiraram várias moradias, inclusive na área de Ubatuba, moradias boas foram pegas e evacuadas e tiradas, e aqui na Serra do Mar, eu lembro, há uns anos atrás, inclusive, tiravam as famílias, punham em prédios em Cubatão e passavam um trator em cima da casa dele para não voltar. Gente, nós temos 5 minutos para o final do programa, temos perguntas do público aqui, eu quero fazer todas, vamos ver se a gente consegue. Começando com você, Elias, o Marcos de Pinheiros. Você tem uma estimativa do número de trabalhadores da construção civil desempregados em São Paulo? Hoje eu não tenho esse número, mas é muito grande. A construção civil é o setor que mais rápido emprega e mais rápido põe a economia para girar. E, por incrível que pareça, o governo não está dando tanta atenção como deveria. Sim. Thaís, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se o governo do estado está pagando em dia os precatórios ambientais devidos. Você tem essa informação? Eu não acompanho especificamente, enfim, não sei como responder com exatidão. Sim. Flávia de Perdizes pergunta para o Celso, quanto a prefeitura já arrecadou com multas este ano, multas de trânsito? Olha, eu não tenho número global, o que eu tenho é do parcelamento, do parcelamento cerca de 7 milhões de reais, das 6 mil adesões, quase 7 mil adesões realizadas. Ainda com você, Celso, Daniela da Bela Vista, como é que você vê a proposta do governo Bolsonaro de alterar algumas regras do trânsito, como a redução do número de radares e o aumento da pontuação na CNH? É mais questão do estado do Detran, questão de pontos. Eu realmente acho prejudicial. Sua impressão pessoal? Minha primeira impressão pessoal. Uhum. Roberto de São Caetano, para você, professor Turra, por onde anda o navio oceanográfico professor Besnar? É isso? Sim, o professor Besnar foi nosso navio durante muito tempo, foi para a Antártica, inaugurou o Programa Antártico Brasileiro, ele foi descomissionado, foi destinado à Prefeitura de Ilhabela, que tinha o interesse de fazer um recife artificial, mas no momento esse destino está sendo revisto e muito provavelmente ele vai se transformar num museu, vai ser retirado da água e vai se transformar num museu. Mas o arranjo financeiro e institucional para se fazer isso ainda está em debate. A Janaína do Guarujá pergunta para você também, professor. As águas territoriais brasileiras estão muito poluídas? Quais são os grandes vilões? Falamos aqui, né? Falamos aqui, elas estão sim, os grandes vilões são o esgoto, né? Esgoto não tratado, como falamos, o lixo, que chega no mar de várias formas, tanto em origem em atividades marinhas, né, como a pesca, a navegação, quanto em atividades terrestres. A gente tem aí a sobrepesca, a pesca excessiva também como um grande problema, e a destruição de hábitats, como manguezais, que muitas vezes são ocupados por casas, lá em Santos, que geram muitas vezes o lixo e a poluição que afeta, enfim, novamente é uma dinâmica sistêmica. Conhecemos bem. E Celso Aline, do bairro do Tremembé, pergunta a previsão de aumento dos postos de atendimento do DSV em São Paulo. Também falamos um pouco disso. A previsão é curto prazo, né? A gente realmente é uma necessidade para o município que tenhamos postos que possam atender, assim, com proximidade, que estejam próximos de todos os munícipes, em todas as regiões. Essa é a intenção da prefeitura. Poupa sempre uma alternativa também, né? Também nos postos Descomplica, que seria aí o poupa-tempo da prefeitura. E isso já, nos próximos, a gente está bem encaminhado
a instalação de posto de atendimento de parcelamento de multa dentro do Descomplica. Celso, 15 segundos para a sua palavra final, sua despedida. Eu quero agradecer a todos, agradecer aos ouvintes e muito obrigado pela oportunidade da divulgação do serviço de parcelamento de multas, mais uma iniciativa do prefeito Bruno Covas e da Secretaria de Mobilidade e Transportes, através do nosso secretário Edson Caran. Muito obrigado. Engenheiro Elias, sua palavra final. Eu agradeço estar no programa novamente. Os assuntos são realmente palpitantes, assuntos que mexem comigo, inclusive, como a parte do mar, as pontes. A prefeitura, agora, nesse momento, está fazendo um inventário, coisa que não tinha. A Secretaria de Obras está fazendo isso, das pontes, das obras de arte, que é um grande ganho. E, dessa vez, eu acho que a prefeitura, ao menos das obras de arte, vai cuidar. Doutora Thaís, palavra final. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse programa importante que é o Gente que Fala, hoje sobre a sua liderança, enfim, com colegas tão qualificados, e no fim a gente sempre acaba aprendendo, né? Eu agradeço a aula que eu tive dos colegas, de assuntos tão apaixonantes, que nos envolvem, enfim, e que a gente tem que estar sempre em dia para não cometer ilícitos e não causar problemas para as outras gerações. Professor Turra. Bom, finalizando, a gente espera que os oceanos estejam cada vez mais no dia a dia das pessoas. Teremos aí novidades para o ano que vem, na Semana do Mar, talvez tenhamos um formato diferente, na perspectiva de aprofundar essa questão dos oceanos, porque dos oceanos a gente não quer nada menos do que dos mares o melhor. Sim, dos mares o melhor. Antes do nosso encerramento, mais um recado da Prefeitura de São Paulo. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado, e você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Um agradecimento aos participantes de hoje do programa Gente que Fala, Celso Gonçalves Barbosa, do DSV, o engenheiro José Elias Riz, da Associação de Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, a advogada Thaís Leonel e o professor Alexander Turra. Obrigado pela gentileza de todos. Na mesa do som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, gente, até amanhã.